Porque o papel do psicopedagogo é observar e descobrir e projetar mudanças na maneira do comportamento do indivíduo. Como ele aprende, por que ele aprende, de que maneira ele recusa, por que ele reage assim, por que ele fica agressivo, qual é o dispositivo que está causando aquela série de problemas. Então não é só porque o paciente está fora da escola ou porque aquele paciente precisa de ser atendido para o ensino na sequência da sua série escolar do ano. O psicopedagogo, ele vai observar, fazer uma anamnese, ele vai relatar, fazer um relatório, elaborar dinâmicas, projetos, não na sequência escolar. Mas ele pode fazer um teatro, ele pode fazer uma leitura, ele pode fazer uma contação de história para as crianças, dependendo da fase que a criança está, dependendo da idade da criança, fazer uma contação da história e fazer uma interação de um teatro. Por exemplo, eu sou personagem tal e tu é o personagem tal. Então agora nós vamos fazer. E começar a observar como que a criança vem reagindo desta forma. Como que ela reage? O que ela fez quando ela foi fazer o papel dela? Será que ela interagiu com ousadia? Será que ela recuou? Será que ela parou para pensar? Será que ela falou errado? Será que ela não consegue perceber? Porque muitos dos nossos alunos, eles não conseguem pronunciar palavras. Muitos dos nossos alunos, eles leem, mas daí trava ali, tipo, principalmente. Tem alunos que não conseguem dizer a palavra principalmente, mesmo que eles saibam ler. Mas parece que o cérebro, ele não consegue captar e a língua, a fala não consegue dizer o que está escrito ali. Então, saber o que bloqueou, o que está bloqueando na mente. O psicopedagogo não é só porque a criança está fora da sala de aula. O psicopedagogo é porque ele tem que descobrir, além da criança estar internada, descobrir o que é que acontece, qual é o bloqueio que essa criança tem. O que está acontecendo com a criança, com o adolescente e com o adulto. Então, a psicopedagogia hospitalar, ela alcança todas as fases, todas as áreas. Tanto é que o psicopedagogo, ele atende nas escolas, nas clínicas, nos hospitais, nas empresas públicas, empresas particulares. Ela pode fazer um trabalho voluntário, numa instituição que atende muitas coisas. Então, ele vem elaborando e observando, ele tem um olhar muito, muito observador, não é crítico. O olhar do psicopedagogo, ele não precisa ser crítico, ele precisa ser observador. O porquê, na verdade, um questionamento, o porquê, mas por que ela está agindo assim? Por que aquele profissional que ele não consegue, lá na empresa dele, ele não consegue se ajustar com o que ele vai fazer, mesmo que ele saiba, ele estudou, mas tem um bloqueio, alguma coisa que deu um bloqueio naquilo ali, o porquê? Então, o psicopedagogo, ele tem esse papel, esse perfil de descobrir o porquê que aquilo está acontecendo. E ele é muito de escuta, que é tipo orelhão, né? Eu que digo que Deus me fez orelhão, né? Porque tem que ter um orelhão assim, né? Vamos escutar. Escutar e observar. Depois que escutou, depois que observou, porque na verdade assim, a gente não aprende isso só em faculdade. É necessário que faça uma faculdade, é necessário que faça curso superior, que faça especialização, que faça pós-graduação, é necessário, muito necessário, mas o que é muito importante é as experiências vividas e os recursos desenvolvidos à medida que vai aprendendo, porque nós também vamos ensinar. Ensinar como? Qual é a maneira que se aprende? Então tá, tem um aluno meu que ele tem um TDAH, então eu digo para ele assim, vamos no foco.
Eu olho para ele, faço ele repetir comigo, botar a mão na cabeça, olhar para o quadro com a caneta do quadro branco e dizer assim, foco, foco. Daí eu deixo ele fazer, daí ele diz assim, foco, foco. Ele fica assim e pega a caneta e ele vai escrevendo. Só que várias coisas eu faço, mas uma das coisas que eu faço é isso. E ele acaba rindo. E nesse rir, ele acaba relaxando. Quando ele relaxa, porque daí, quando a gente faz as coisas na pressão, parece que nada desenvolve, nada flui. Então, ele começa a rir e ele fica assim, tipo, é gostoso, é que nem brincar na pracinha. Vamos correr assim naquele escorregador, dá risada, porque o rir faz com que todo o teu organismo relaxe e isso, na verdade, oxigena o cérebro, né? Que eu digo que oxigena o cérebro, e o cérebro se sente mais feliz e automaticamente tudo que traz felicidade, né, provoca, instiga a querer fazer aquilo ali. Não, é um desafio gostoso, eu vou fazer. E o psicopedagogo tem disso. Ele tem que provocar isso no paciente. Se ele está no hospital, atendendo na psicopedagogia hospitalar, ele tem que saber que não é só criança que ele vai atender o adolescente, ele vai atender a mulher, ele vai atender a mãe que ganhou nenê, ele vai atender o paciente, às vezes, idoso, que tem Alzheimer, que tem alguma coisa, e ele vai começar a desenvolver. Então, a psicopedagogia, ela envolve pedagogia, que é o aprendizado, de como aprende, e o psique, que é como que funciona a tua mente, como que funcionam as tuas emoções, que está coligada uma coisa com a outra, porque o aprendizado depende das emoções. As emoções ali, elas estão afloradas ou para o bem ou para o mal, e isso vai interferir na maneira com que o indivíduo vai aprender. Quando ele está no hospital, por seja qualquer razão, seja ele a razão de um tratamento grave, um tratamento longo, um tratamento doloroso, invasivo, quando tem essa função, o psicopedagogo, então, ele começa a observar, assim, tá, eu posso até fazer um acompanhamento da escola onde ele tá, ajudar ele a fazer as tarefas, ajudar ele como, não, mas tu pode, vamos conseguir e tal. Então, é um incentivo, né? É algo maravilhoso. Tem várias coisas que podemos incluir num tratamento psicopedagógico hospitalar. Várias coisas podemos inserir no tratamento psicopedagógico hospitalar. Nós podemos trazer jogos, nós podemos trazer brincadeiras, nós podemos... não tem grito, não tem bagunça, porque o hospital tem que estar quieto, tem que ter silêncio, tem que ter, né, aquele respeito. Existem muitas pessoas doentes por perto, então, na verdade, na pediatria existe um silêncio, mas ao mesmo tempo não pode existir assim luto, tem que existir vida. Então, essa vida, tanto a enfermeira pediátrica, né, que é na enfermaria pediátrica, como na brincoteca, como na sala pedagógica, como o psicopedagogo que vai atender, eles têm que trazer vida, alegria, eles têm que já entrar com uma diferença, né? Que o teu aluno, teu paciente, possa olhar para a tua mão e, tipo assim, ficar ansioso para ver qual o livro que tu me trouxe, qual a história que hoje eu e a Sora vamos fazer. Então, essas coisas são muito importantes. Então, essa é a função. A psicopedagogia tem a sua função específica e a pedagogia específica, mas ao mesmo tempo, os dois trabalham na área da educação. E quando é inserido na psicopedagogia hospitalar, ela trabalha educação e saúde. Ela cuida das duas áreas, porque às vezes, quando tu atende alguém no teu paciente, que tu tá lá para atender o José,
O José tem 15 anos, é um adolescente que está com problemas gravíssimos, tentou se matar e além de cima ele tem problemas graves porque ele descobriu que ele tinha câncer, acabou depressão na vida dele e ele tentou se matar. Lá vai o psicopedagogo. Quando ele está atendendo o José, quando ele está atendendo esse paciente, o psicopedagogo, ele também muitas vezes observa a enfermeira que está atendendo, a mãe, como que se comportou a mãe. Será que ele tem mãe? Será que ele tem pai? Será que tem irmãos? Por que será que ele fez isso? Qual será a vida dele? Vamos fazer uma geral. Isso no ambiente hospitalar. É muito importante. Esse papel, ele traz assim uma coisa assim, ânimo, vida. E eu acredito que todo psicopedagogo, ele tem que ter alegria. Se o psicopedagogo não tiver alegria, então ele tem que achar outra profissão. Ele tem que achar outra função na vida, porque o profissional psicopedagogo, ele tem que trazer alegria, ele tem que ter para si e trazer, porque na verdade, como que tu vai dar uma coisa que tu não tem? Nós temos que ter alegria. Então, isso assim, renovar de alguma forma, vamos buscar. Eu preciso ter alegria, eu preciso ter uma informação dentro de mim que me deixa feliz e que automaticamente vai transbordar essa felicidade e que vai trazer essa felicidade para alguém. As diferenças são essas. Dificuldades, como eu falei nos outros vídeos, as dificuldades, tanto do psicopedagogo quanto do pedagogo, elas são desafios a serem vencidos, mas tem evoluído bastante, tem conseguido, assim, etapas, vencer esses desafios e tem conseguido melhorias grandes para todos, tanto no campo da saúde, quanto no campo da educação e no convívio social, na verdade, no geral. Isto é uma contribuição do profissional psicopedagogo.